Luneta Sonora na área. E eu quero contar para você sobre uma campanha que eu iniciei aqui no site mostrando um pouco dos meus trabalhos no ramo de sites, que se chama O Trabalho é Real. Por quê? Porque quando eu exponho um pouquinho das minhas dores, quando eu exponho um pouquinho das dores do cliente, eu estou falando sério. E o que acontece? Eu tive uma situação onde eu comentei sobre uma ferramenta que talvez vocês já tenham visto aqui no Luneta Sonora. Não tenham visto porque o podcast ainda não é um videocast, mas que vocês já tenham ouvido ou até visto no site. E quando eu exponho as dores do meu cliente, quando eu exponho as minhas dores, eu falo isso justamente porque os clientes são reais. Eles são jornalistas, eles são radialistas, eles trabalham em nichos, eles trabalham em meios que você, de certa forma, você está trabalhando com um meio sério, que é o WordPress, hospedagem, sites e todo aquele mecanismo de internet simples. E quando eu estou trabalhando com isso, eu tenho que lidar com algoritmos, eu tenho que lidar com um monte de coisas. E como eu estava contando recentemente nos últimos episódios sobre problemas que eu estava enfrentando com o Google. E eu comentei um pouquinho sobre isso em um post numa rede social e uma pessoa até tratou as suas dores, mas em algo que não parecia ser sério para mim, porque de certa forma parecia que eu não estava no mundo dessa pessoa falando uma coisa que é realmente séria, uma coisa que é realmente um trabalho que eu faço com clientes que pagam todo mês, que tem contratos e outras coisas que pessoas adultas trabalham. Então vamos lá. E eu quis mostrar nessa campanha o trabalho é real justamente sobre isso, que eu trabalho com pessoas reais, com profissionais reais, com trabalhos reais. E o que eu posso contar para vocês? Sobre os sites que eu trabalho, que são de notícias. Eu trabalho com um blog chamado. Todos eles eu montei para esses clientes e eu estou mantendo esses sites através de contratos de manutenção, que são, por exemplo, o Café com Notícias RN, de um publicitário chamado Marcelo Justino. E também um dos mais sérios que eu estou trabalhando até aqui, que é o blog Lucas Tavares, o jornalista de mesmo nome de São Paulo do Potengi, no Rio Grande do Norte. Que o Rio Grande do Norte é um terreno fértil para esse tipo de trabalho, justamente porque o pessoal ainda tem bastante credibilidade em blogs, jornalistas locais, e eu trabalhei com vários desses jornalistas, com vários desses blogueiros, que quando você publica uma matéria como esses jornalistas que eu mencionei publicam, o pessoal vê e tem uma certa credibilidade no trabalho dessas pessoas, porque são, ou seja, são trabalhos que entram na realidade da cidade, que falam de política, falam sobre o que está acontecendo nas cidades, é um trabalho sério que eles fazem na questão de jornalismo comunitário, jornalismo político e todo um ecossistema que tem lá no Rio Grande do Norte. E eu também trabalho com um site de notícias gerais que se chama Por Dentro do RN, do Tiago Martins, que também trabalha no portal Unibus, que eu, um dos primeiros que eu montei, que, diferente do portal Unibus, é um site de notícias gerais e tem trabalho com colunistas. Deixa eu ver aqui, inclusive eu tô com o tablet aqui do lado, que eu tô fazendo uma frente de trabalhos aqui no ambiente novo. E o que eu quero falar por dentro do RN? É um site totalmente organizado, é um site setorizado, um site que fala do Rio Grande do Norte,
que fala do Brasil, que fala do mundo, e tem também trabalho com colunistas. E quem são os colunistas? Além do próprio Tiago Martins, ele também tem uma coluna de editorial onde ele como editor-chefe do site traz a sua opinião sobre determinados assuntos do Rio Grande do Norte. E o site do Thiago, deixa eu acessar de novo, porque eu errei um pouquinho aqui. Tem colunistas. Eu estava, inclusive, resolvendo essa parada de colunistas, porque ele chamou mais gente. Tiago Martins, Heloísa Lemos, Danilo Bezerra, Alexandre Vitor, Valéria Araújo. E também, e aí saindo um pouquinho do Rio, saindo um pouquinho não, já saindo do Rio Grande do Norte, tem o ônibus e transporte, que é o mais antigo dos clientes afora o meu próprio site, né? Não que eu seja cliente de mim mesmo, mas o ônibus e transporte é de todos o site mais antigo com o qual eu estou trabalhando. Cheguei a sair, mas voltei. E trabalha com o nicho de transporte. Mas não são pessoas curiosas que estão por trás do ônibus de transporte, não. São pessoas que trabalham no ramo, como o Júlio Barbosa, como o Lugui, que ele trabalha com identidade visual de frota e comunicação e marketing dentro do transporte. E eles também têm trabalho de agenciamento de passagens e outras coisas. Então, é um trabalho que não é feito por gente curiosa, é feito por profissionais do ramo, que que trabalham diretamente com transporte. Então, é um trabalho real, como eu falei sobre os jornalistas, radialistas, inclusive o portal Unibusca em Capitania é o Andreivni, que é radialista, inclusive tem um programa numa web rádio, um programa, não é um luneta sonora da vida, porque é um programa de rádio que tem hora marcada para entrar no ar. Então, é sobre isso. É um trabalho que é feito por profissionais, um trabalho que é feito por gente que sabe o que está fazendo e que justamente por saber o que está fazendo me contrataram para montar os sites, para manter os sites, para que eu possa entregar um resultado mais profissional possível para clientes que são profissionais. Então esses clientes também sentem dores, também sentem que o algoritmo não está entregando tudo aquilo que se espera do desempenho deles. Também eles têm essas dificuldades de manter um perfil de visualizações que muitas vezes são altos e baixos que eu como dono de site enfrento, mas eles também. Então eu entendo a dor do cliente e um dos principais diferenciais que é sobre isso. Se eu sinto a dor, eu entendo a sua dor. Então, quando você não leva esse trabalho a sério porque não me conhece direito e acha que eu estou fazendo uma brincadeira, logo eu, uma pessoa de 36 anos, próximo de completar 37, e eu não tô brincando, ou seja, eu estou fazendo um trabalho sério. Eu posso fazer até as minhas brincadeiras e fazer o que eu quiser no meu site, mas dentro do meu limite, dentro da minha casa, dentro do meu site. Eu sei o que eu estou fazendo com os sites dos meus clientes porque eles também trabalham com comunicação assim como eu. Alguns bem mais qualificados, alguns são profissionais de outras áreas que trazem esse conceito de comunicar para dentro das suas propostas. E a comunicação é sobre isso, é sobre você entender o seu leitor, mesmo que muitas vezes o site, o Google não te ajude tanto assim como não tem ajudado. E eu expliquei isso nas últimas semanas. Sobre a dor dos clientes, sobre a dor deles terem dificuldades com os algoritmos. Então, eu estava falando também do Google Notícias,
onde dois sites aparecem. E quais são esses dois? O Por Dentro do RN, que é um site de notícias gerais, não tem aquele formato de blog, tem um formato de portal. É um portal que está se consolidando, né? E o blog do Lucas Tavares, que é um dos mais, eu posso dizer assim, sérios e profissionais com o qual eu trabalho hoje. Porque você sente uma credibilidade, sente uma certa verdade, porque é um jornalista trabalhando ali, um jornalista que conhece a realidade do local onde vive, a dinâmica política do lugar onde vive também, e as pessoas acreditam. E é sobre isso, sobre credibilidade, sobre você dar o seu melhor para as pessoas. E é por isso que o meu trabalho é real. É por isso que o meu trabalho é sobre pessoas, é com pessoas. E se eu sinto as dores de muitas vezes ter visualização baixa e outras coisas, porque eu trabalho com tripé de arte, cidade e comunicação. E as pessoas que me assinam o site, as pessoas que leem o site, elas sabem o que eu falo, elas sabem da minha identidade, elas sabem o que eu sou. E assim como cada proposta de site diferente. Então, não é uma brincadeira, não é algo para se brincar. Todos esses clientes estão sob contratos, todos esses clientes pagam, todos esses clientes confiam no meu trabalho e isso importa, a credibilidade que eu empresto para eles. Ok? Meu trabalho é isso aí, meu trabalho é real. E se você acredita, quer de certa forma entender isso tudo e chegar aqui, você pode acessar o Media Kit de sites, josivandrovela.com.br barra media-kit barra sites, ou mandar uma mensagem através das redes sociais que eu vou divulgar no final do episódio, para vocês, de certa forma, enviar uma proposta, quer montar um site, quer que eu mantenha, quer que eu faça o quê? O que você quiser, eu posso fazer. É isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no youtube.com/luneta sonora. Sabe também que eu tô todos os dias nas redes sociais, @josivandrovelar e @josivandro no X e no Tumblr. Então, se quiserem mandar uma mensagem, tô lá no Instagram, @josivandrovelar, e vocês podem conversar comigo sobre se você tem um projeto de site, se você pretende ter um, mesmo nesse ambiente instável e dinâmico, onde a gente tem que construir as coisas pensando não só no CEO do Google, mas também no CEO da inteligência artificial. É um mundo assim de altos e baixos, uma montanha russa, e eu estou navegando nisso, ok? A gente se fala por aí. Até lá, até mais, e não desanime.